A alma nos animais. A maior e mais completa pesquisa sobre a sobrevivência da alma animal. Ernesto Busano. Parte 6. Quinta categoria: animais e pressentimentos de morte. Esta categoria está subdividida em 3 subgrupos distintos, mas somente o terceiro possui uma importância especial em relação ao assunto que tratamos. O primeiro subgrupo se refere aos casos de manifestações premonitórias percebidas coletivamente pelos animais e pelo homem, circunstância interessante, mas que, a nosso ver, não difere em nada das outras circunstâncias já examinadas nas categorias anteriores. O segundo subgrupo é composto por casos em que os acontecimentos premonitórios se repetem tradicionalmente numa mesma família, adquirindo normalmente uma forma simbólica, isto é, o acontecimento de morte é anunciado pela aparição, por exemplo, por uma dama de branco, como na família dos Hohenzollern, ou pelo tic-taquear característico que denominamos de relógio da morte, ou pelo estouro de um tiro de fuzil, ou, finalmente, pela aparição de um fantasma animal, sempre o mesmo para uma determinada família. Como podemos ver, o segundo subgrupo, em que o fantasma animal é apenas um símbolo, não apresenta nada em comum com as manifestações que tratamos neste livro, exceto a simples aparência. Finalmente, o terceiro subgrupo é constituído por casos que julgamos importantes, pois eles se referem às faculdades premonitórias da psique animal e consistem no fato de que os animais domésticos manifestam algumas vezes a faculdade de pressentir, a curto termo, a passagem de uma pessoa de seu meio, anunciando-a por gemidos e berros característicos. Essa faculdade de várias espécies animais é bastante conhecida. Os canidos de morte dos cachorros fazem parte das tradições de todos os povos. Assim sendo, tratar-se-ia de uma faculdade análoga à faculdade premonitória do homem, embora esta esteja circunscrita em limites mais simples. Nestas condições, me limitarei a transcrever um só exemplo pertencente ao primeiro subgrupo e 2 outros, bem curtos, pertencentes ao segundo, reservando-me a desenvolver de maneira mais adequada o assunto do terceiro subgrupo. Primeiro subgrupo: manifestações de morte percebidas coletivamente por homens e por animais. Caso 68, auditivo coletivo. Este caso foi publicado pela Sra. Sidgwick no seu livro sobre premonições, Proceedings of the SP. R, volume 5, páginas 307 e 308, e coletado e estudado por Friedrich Myers em abril de 1888. A Sra. Copeland Trelawney conta, durante uma noite do mês de junho de 1863, em nossa residência no vicariato de Thetford, Staffordshire, Inglaterra, minha irmã e eu fomos acordadas por uivos lastimosos. Visitamos todos os cantos da casa, sem nada descobrir. Nesta primeira circunstância, nem nossa mãe nem os empregados foram acordados por aqueles gritos, mas, em contrapartida, encontramos nosso cão bulldog com o focinho enfiado numa pilha de lenhas e tremendo de medo. No dia 28 do mesmo mês, nossa mãe morreu. O segundo caso que relataremos foi o mais impressionante e se produziu no mesmo vicariato, em agosto de 1879. Fazia algum tempo que nosso pai estava doente, mas suas condições de saúde permaneciam estáveis. No domingo de 31 de agosto, ele celebrava ainda na igreja, apesar de vir a morrer 9 dias depois. A família era, naquela época, composta por nosso pai, minha irmã, meu irmão, 2 empregados, a ama e eu. Nós dormíamos em quartos separados, distribuídos pela casa. Esta, para uma residência paroquial, era bastante ampla. Aquela era uma noite calma e serena dos últimos dias de agosto. Nenhuma via férrea existia nas redondezas. Não existiam casas na vizinhança, nem ruas que pudessem ser percorridas por algum transeunte retardatário. O silêncio era absoluto e a família permanecia mergulhada no sono. De repente, entre meia-noite e meia-noite e 15, fomos todos despertados, exceto nosso pai, por uivos inesperados, aflitos e assustadores, com uma entonação diferente de qualquer voz humana e análoga àquela anteriormente escutada na ocasião da morte de nossa mãe, mas infinitamente mais forte. Os gritos vinham do corredor que levava ao quarto de nosso pai. Minha irmã e eu descemos da cama. Ninguém teria dormido com tamanho tumulto. Acendemos uma vela, fomos ao corredor sem sequer pensar em nos vestir. Lá,
encontramos meu irmão e os 3 empregados aterrorizados como nós. Embora a noite estivesse calma, aqueles uivos desesperados eram acompanhados de rajadas de vento que pareciam repercuti-los ao longe. Ter-se-ia dito que eles saíam do teto. Eles persistiram durante mais de 1 minuto, para em seguida se dissiparem pela janela. Uma estranha coincidência se ligou a esse acontecimento. Nossos 3 cães, que dormiam comigo e com minha irmã, tinham corrido rapidamente para se esconderem nos cantos, com os pelos das costas eriçados. O bulldog tinha-se escondido sob a cama, e como não conseguia fazê-lo sair com o chamado, tive de arrastá-lo à força. Foi quando constatei que ele se agitava, tremendo convulsivamente. Corremos para o quarto de nosso pai, onde pudemos ver que ele dormia tranquilamente. No dia seguinte, com as devidas precauções, nós fizemos, na sua presença, alusões aos acontecimentos da noite, e isto nos permitiu constatar que ele não tinha escutado nada. Ora, como era impossível dormir normalmente enquanto ressoavam aqueles gritos atrozes, é necessário supor que para ele os gritos não ressoavam. 15 dias depois aproximadamente, e mais precisamente no dia 9 de setembro, nosso pai morreu. E eis aqui o terceiro caso. Em 1885, eu me casei e fui morar em Firs, Bromyard, onde vivia minha irmã, Sra. Gardner. Meu irmão permaneceu a 35 quilômetros de distância e gozava naquela época de boa saúde. Numa noite em meados de maio, minha irmã, a doméstica Emily Corbett, os outros empregados e eu, meu marido, estava ausente. Ouvimos novamente os costumeiros uivos desesperados, embora menos terríveis que os da última vez. Pulamos de nossas camas, vasculhamos a casa e nada encontramos. No dia 26 de maio de 1885, meu irmão morreu. O quarto caso aconteceu no fim do mês de agosto de 1885. Emily Corbett, os outros empregados e eu ouvimos novamente aqueles lamentos pungentes. No entanto, como nossa casa não ficava isolada, assim como o presbitério dos Veeford, e os uivos já não eram tão veementes quanto naquela ocasião, tive a sensação de que eles podiam vir de algum transeunte, embora não pudesse evitar uma certa preocupação com minha irmã, Sra. Gardner, que, naquele momento, não se sentia muito bem. Ao contrário, nada aconteceu com ela, que vive ainda. Mas outra de nossas irmãs, Senhorita Anne Copeland, que estava perfeitamente saudável no momento em que os gritos foram ouvidos, morreu uma semana depois de difteria. Sra. Copeland Trelawney, Sra. Copeland Gardner, Emily Corbett. Avaliemos rapidamente este caso bastante interessante, estudado por Myers. Como já dissemos, do ponto de vista da classificação, este não possui nenhuma importância especial e é análogo aos casos relatados na quarta categoria, exceto a circunstância de que aqui não se trata mais de uma visão coletiva de fantasma, mas sim da percepção de sons de natureza paranormal. Lembraremos que o fato em si do pré-aviso de morte, transmitido neste caso sob a forma de gritos desesperados, explica-se a partir das idiosincrasias pessoais dos sensitivos para os quais a mensagem é transmitida. Quer dizer que, ordinariamente, a forma de realização dos fenômenos premonitórios, assim como qualquer fenômeno paranormal, representa tão somente a via de menor resistência, percorrida pela mensagem em curso, vinda do além ou das profundezas do subconsciente até a consciência dos sensitivos. Isto, obviamente, remete às manifestações de ordem subjetiva que constituem a grande maioria dos casos de realização inteligente, enquanto que as circunstâncias de fantasmas ou de percepções fúnicas de natureza objetiva se realizam em função de um sensitivo que fornece fluidos e força àquele que se manifesta, independentemente das idiosincrasias dos percipientes. Ora, no fato que acabamos de expor, notamos que existe a circunstância dos animais que perceberam, ao mesmo tempo em que os seres humanos, o som dos gritos premonitórios, circunstância esta que nos levaria a supor que se tratava, dessa vez, de sons objetivos. Neste caso, a circunstância do pai doente que não tinha escutado nada, porque ele não devia escutar, deveria se explicar com a suposição de que ele se encontrava mergulhado em um estado de sonambulismo.
Segundo subgrupo, aparições de animais sob a forma premonitório-simbólica. Como acabamos de constatar, os fantasmas animais que têm estritamente a função de símbolo não pertencem à categoria de manifestações presentes neste livro, mas sim à categoria de simbolismo nas manifestações metapsíquicas em geral, um assunto de que tratei em outra monografia específica. Nessas ocasiões, o fantasma animal, independentemente de qualquer verossimilhança, representa apenas uma projeção alucinatória de uma ideia pensada e transmitida intencionalmente pelo agente telepático, e isso em conformidade com a circunstância de que, naquele meio familiar, existe uma tradição segundo a qual a aparição de um fantasma específico equivale a um pré-aviso de morte iminente na família. Consequentemente, esta forma de premonição dependeria também de um tipo de idiosincrasia que teria se perpetuado de geração em geração entre os membros da mesma família. Conhecemos exemplos de mensagens simbólicas premonitórias que, desde muitos séculos atrás, repetem-se de forma idêntica em um mesmo meio familiar, porém, tais mensagens são constituídas por simbolismos diferentes daqueles que tratamos aqui. Devo acrescentar que os casos nos quais o simbolismo adquire a forma de um fantasma animal são raros e compreendem apenas um pequeno número de repetições da mesma aparição. Assim sendo, deveríamos encará-los apenas como episódios rudimentares de simbolismo premonitório. Eis, como exemplo, dois breves casos. Caso 69, visual. Este caso encontra-se nos Proceedings of the SP. R, volume 5, página 156. A senhora I. L. Kearney relata, 17 de janeiro de 1892. Meu avô estava doente. Descia, numa noite, pela escada interna de nosso apartamento, quando percebi, no corredor, um gato estranho que vinha em minha direção. Assim que me viu, ele correu para se esconder atrás de uma porta que dividia o corredor em duas partes. Essa porta ficava sempre aberta. Corri imediatamente até ela para espantar o estranho animal, mas fiquei extremamente surpresa ao ver que nada havia ali. Foi impossível encontrar alguma coisa no restante do apartamento. Contei logo o ocorrido à minha mãe. Ela me disse, há alguns dias, que se lembrava perfeitamente do incidente. Meu avô faleceu no dia seguinte. Isso parece ainda mais interessante se o considerarmos em relação a outra circunstância. Minha mãe me contou que, na véspera do dia da morte de seu pai, ela também tinha percebido um gato que andava ao redor da cama do doente. Ela havia, como eu, tentado espantá-lo e, igualmente, nada tinha encontrado. Caso 70, visual, retirado dos Proceedings of the SP. R, volume 5, página 302. Eis o relato da senhora Velma. Existe no tronco familiar materno de minha família uma tradição segundo a qual, pouco tempo antes da morte de algum de seus membros, um enorme cão negro aparece a um ou outro dos parentes. Num dia de inverno de 1877, por volta da hora do jantar, eu desci ao andar térreo. A casa estava iluminada, e enquanto me dirigia até o corredor que levava à escada, vi de repente um enorme cão preto que andava diante de mim sem fazer barulho. Naquela penumbra, pensei que se tratava de um cão pastor, entre os muitos que possuíamos, e chamei, Lady, mas o cão não se virou e pareceu não ter me ouvido. Eu o segui. Sentia uma leve sensação de mal-estar que, por sua vez, transformou-se em profundo espanto quando, chegando ao fundo da escada, vi desaparecer diante de mim todo e qualquer traço do cão, embora as portas estivessem todas fechadas. Não falei disso a ninguém, mas não podia me impedir de pensar constantemente no que tinha acontecido. 2 ou 3 dias depois, recebemos da Irlanda a notícia da morte inesperada de uma tia, irmã de minha mãe, fato que aconteceu após um acidente. Terceiro subgrupo. Pressentimentos de morte em que animais são percipientes. Esta é uma das mais curiosas e misteriosas faculdades da psique animal. Na introdução desta categoria, já tinha dito que ela consistia na possibilidade de os animais domésticos manifestarem às vezes a faculdade de pressentir, a curto termo, a morte de uma pessoa de seu meio, anunciando-a com ganidos e latidos característicos.
Acrescentei que esta capacidade de várias espécies animais é bastante conhecida entre as tradições dos povos. Existe também aquela que fala dos ganidos de morte dos cães. Tratar-se-ia, portanto, de uma autêntica faculdade premonitória dos animais, embora ela pareça mais limitada que a faculdade análoga manifestada esporadicamente no homem. Caso 71. O Dr. Gustave Geley, primeiro diretor do Instituto Metapsíquico Internacional de Paris e autor de obras metapsíquicas célebres, hoje clássicas, teve de fazer uma experiência pessoal dessa faculdade paranormal dos animais, e a descreve assim em seu livro De l'inconscient ao conscient, página 192. Os uivos de morte dos cães não devem ser ignorados jamais, especialmente quando são ouvidos em circunstâncias trágicas. Numa noite eu cuidava, na qualidade de médico, de uma jovem que, em perfeito estado de saúde, naquele momento foi acometida por um mal agudo e agonizava. A família estava comigo no quarto, silenciosa e amedrontada. A doente se queixava. Era 1h da manhã, a morte aconteceu no mesmo dia. De repente, no jardim ao redor da casa, ressoaram ganidos de morte vindos de um animal da casa. Eram uivos lamentosos, lúgubres, numa nota só, emitidos primeiramente num tom elevado que em seguida foi decrescendo, até que desapareceu suavemente, bem lentamente. Houve um silêncio por alguns segundos e o queixume infinitamente triste recomeçou, idêntico e monótono. A doente teve um momento de lucidez e nos olhou ansiosa. Ela tinha compreendido. O marido desceu depressa para calar o cão. Ao se aproximar, o cão se escondeu e foi impossível, na escuridão da noite, encontrá-lo. Assim que seu marido subiu novamente, a queixa recomeçou e continuou, durante 1h, até que o cão foi pego e levado para longe. O que devemos pensar no caso de manifestações como esta? O relator deste caso era um homem de ciência digno, a veracidade do fato é incontestável, os ganidos do cão foram evidentemente bastante característicos. O pressentimento de morte se realizou. Não poderíamos então evitar a conclusão de que o cão tenha tido realmente a premonição do falecimento de uma pessoa de seu meio, exceto se preferirmos explicar os fatos a partir da hipótese das coincidências fortuitas. Nesse caso, restaria explicar por que os cães possuem, em certas circunstâncias, uivos absolutamente característicos e que o relator descreveu com tamanha precisão. Aliás, se a hipótese das coincidências fortuitas pode ainda ser sustentada num caso isolado, ela não o poderia mais se as manifestações dessa natureza se realizassem com frequência. Caso 72. Este fato foi incluído no livro de Robert Daly Owen, The Debatable Land, página 282, onde o autor informa que há mais de 30 anos é amigo íntimo da família em que se produziu o caso exposto por ele. Depois, ele prossegue dizendo: a senhorita Haas, então com 20 anos, tinha um irmãozinho de 2 anos, que, por sua vez, possuía um cãozinho, fiel companheiro de quem gostava muito e que também gostava muito dele. Dir-se-ia que o cão cuidava dele com um cuidado paterno. Um dia, o bebê corria de lá para cá na sala quando tropeçou no tapete e caiu. Sua irmã correu até ele e, tendo-o levantado e lhe feito afagos, conseguiu acalmar seu choro. No entanto, no jantar, os pais notaram que o bebê esticava a mão esquerda, ao invés da direita. Constataram então que ele sequer conseguia mover esta última. Fizeram fricções com álcool canforado no braço do doente, sem que a criança se queixasse do que quer que fosse, e o colocaram novamente à mesa. De repente, o cãozinho se aproximou da cadeira do bebê e começou a se queixar e a latir de maneira deferente. Trataram de afastá-lo, mas ele continuou a ganir no cômodo ao lado. Foi então que o fizeram sair para o jardim. Ele se colocou sob a janela da criança, retomando seus lamentos, com curtos intervalos de trégua, e continuou assim durante toda a noite, apesar das tentativas para espantá-lo dali. Na noite do mesmo dia, o garotinho adoeceu gravemente após a queda e morreu a 1h da manhã. Enquanto ele ainda estava vivo, os ganidos indescritivelmente tristes do cão se repetiram em pequenos intervalos. Assim que o bebê faleceu, o cão silenciou, para não mais continuar, nem na hora, nem depois. No primeiro caso, o pressentimento de morte envolvia alguém que agonizava. Seus familiares sequer se iludiam com o desaparecimento iminente da doença. Neste segundo exemplo, pelo contrário, o presságio de morte envolve uma criança que parece saudável,
e cuja atitude não permite entrever as consequências fatais da queda ocorrida algumas horas antes, de modo que a família não tinha nenhuma preocupação sobre isto. Segue daí que a premonição de morte manifestada pelo cão parece, nesta circunstância, ainda mais impressionante que no caso precedente. No primeiro caso, poderíamos talvez objetar que o cão tinha tido, por telepatia, a influência do pensamento dos familiares da pessoa em agonia. No segundo caso, tal objeção é completamente excluída. Casos 73, 74 e 75. A senhora Carita Borderieux, atualmente diretora da revista Psíquica, publicou na Revue Scientifique et Morale du Spiritisme, 1918, página 136, um artigo sobre os pressentimentos de morte nos animais e do qual extraio estes 3 casos reunidos pela própria autora. Primeiro caso: uma de minhas amigas morava em Neuilly-sur-Seine, onde morreu de tuberculose. Sua agonia foi perturbada pelos sinistros ganidos de um cão das vizinhanças. Os pais da doente, desesperados por não poderem silenciar o animal, normalmente calmo, deram ordem para que levassem até ele um pedaço de carneiro que tinham acabado de preparar. Tentativa inútil. O cão desprezou o suculento pedaço e continuou a gritar para a morte. Segundo caso: o Sr. Marcel Mangin, famoso pintor e psiquista, morto em 1915, tinha um cão dotado da faculdade de pressentir a morte das pessoas da família. Antes mesmo que o doente pudesse causar preocupações às pessoas que estavam à sua volta, o animal se punha a ganir de maneira estranha, tanto que acabavam notando as previsões e se assustando com elas. O Sr. Marcel Mangin teve morte súbita por embolia. Ora, no dia anterior, enquanto nada fazia prever uma morte tão próxima, o cão se pôs a ganir de maneira significativa. Que quer dizer este cão, viu? Perguntaram-se o senhor e a senhora Mangin. No dia seguinte, o pintor estava morto. Assustada e injusta, é preciso admitir, a senhora Mangin sacrificou o animal. Terceiro caso: a senhora Camille, célebre vidente de Nancy, contou-me que tinha tido uma cachorrinha dada a exteriorizar pressentimentos de morte. O marido da senhora Camille estava doente há muito tempo, mas, embora seu estado não apresentasse nenhum agravamento, o animalzinho se meteu subitamente embaixo da poltrona onde ele se descansava e se pôs a emitir um uivo lamentoso. Que tem esse animal? Disse o doente. Dir-se-ia que ele anuncia minha morte. Acalmaram o doente e afastaram o animal. No dia seguinte, o marido da senhora Camille faleceu. Dos 3 casos citados pela senhora Borderieux, o que envolve o falecimento do Sr. Marcel Mangin, psiquista bastante conhecido, é o mais impressionante. Primeiramente, porque envolve uma circunstância análoga àquela do caso precedente, ou seja, o cão começou a canir para a morte, quando seu dono ainda gozava de excelente saúde e nada podia fazer prever a iminência de seu fim. Em segundo lugar, porque soubemos através desse relato que o mesmo cão já tinha, noutras ocasiões e da mesma maneira, anunciado acontecimentos iminentes de morte na família. No primeiro dos 3 casos citados, não podemos deixar de achar característico o incidente do cão que recusa um pedaço de carne suculento, preferindo não interromper seu misterioso mandato de uivar para a morte. Diríamos que nestas ocorrências os animais se encontram em condições de semissonambulismo, em que o automatismo subconsciente, ao comandar o campo de consciência deles, torna-os insensíveis a algumas tentações dos sentidos que seriam irresistíveis numa situação normal. Caso 76. O Sr. William Ford, residente em Reading, Inglaterra, escreveu na revista Light o seguinte, 1921, página 569. Durante minha juventude, eu possuía um cão pastor de raça cruzada e com rabo curto, adestrado por mim para reunir e guiar carneiros e bois. Passamos juntos muitos dias felizes na fazenda de meu pai, mas chegou o dia em que os negócios me obrigaram a deixar a casa, e meu cão foi dado a um velho fazendeiro residente perto de Maidstone. Logo esse velho e o cão tornaram-se companheiros inseparáveis. Onde quer que o homem fosse, o animal o seguia, e essa amizade afetuosa continuou assim por 3 anos. Numa manhã, o velho fazendeiro não se levantou na hora costumeira, e seu filho foi ver o que poderia significar esta infração dos hábitos paternos. O genitor, com a maior calma, anunciou que sua hora tinha chegado e pediu que lhe trouxessem o cão.
pois ele queria vê-lo mais uma vez antes de morrer. O filho tentou dissuadir o pai, dizendo que aquelas afirmações eram nada mais que produto de uma lúgubre fantasia, porém, como sua insistência contrariava o velho, ele foi procurar pelo cão e o trouxe até ele. Assim que o animal entrou no quarto, saltou sobre a cama e consolou seu dono, depois se meteu num canto e começou a ganir lastimosamente. Levaram-no dali e o acariciaram, nada podia reconfortá-lo ou fazê-lo calar. Ele acabou se metendo em seu canil, entregue a um abatimento tão profundo e tão desesperado que acabou morrendo às 20h30. Seu velho dono seguiu ao outro lado às 22h. 10 anos depois, eu estava sentado num círculo experimental particular. Num determinado momento, o médium teve um sobressalto. Perguntaram-lhe o que ele via e ele respondeu: parecia-me que via um urso, mas era só um cão. Ele pulou no círculo de repente, apoiou as patas da frente nos joelhos do Sr. Ford e o lambeu. Em seguida, uma descrição minuciosa do cão que tinha lhe aparecido correspondia exatamente àquela de meu cão pastor. O médium concluiu dizendo: ele tinha um focinho que parecia sorrir. Este detalhe também se adaptava bastante a meu cão. Quanto a mim, não duvido em nenhum momento da identidade do animal que apareceu. Neste fato, a premonição de morte pelo animal é menos interessante que nos casos precedentes, visto que ela se produziu apenas 12 horas antes do falecimento, no momento em que o velho já sabia que estava morrendo. Estas circunstâncias não impedem, no entanto, que haja, exatamente como nos outros casos, uma percepção de morte iminente do cão. Além disso, o emocionante episódio do falecimento do animal após uma profunda dor. O último incidente da aparição do cão ao longo da sessão mediúnica, 10 anos depois de sua morte, transforma este relato num caso de transição entre a presente categoria e a seguinte, onde trataremos dos casos de aparições identificadas de fantasmas de animais. Na minha coletânea dos fatos não encontramos outros exemplos de premonições de morte pelos animais, o que não significa de forma alguma que as manifestações desse tipo sejam raras, mas somente que esquecemos até então de coletá-las. O que contribui para mostrar isto é que, quando fazemos alusões aos fatos desse tipo nos meios populares, tem-se quase sempre relatos análogos de manifestações. Estes últimos, infelizmente, são contados de maneira tão vaga ou são passados por tantas bocas que não podemos incluí-las numa classificação científica. Segue daí que, embora tudo contribua para provar a realidade das manifestações em questão, seria, todavia, prematuro discuti-las. O exame delas será oportuno somente no momento em que conseguirmos acumular uma quantidade suficiente de materiais brutos dos fatos, de modo que possamos analisá-los, compará-los e classificá-los segundo um método rigorosamente científico.